Bom dia a todos. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Deus esteja com cada um que nesse momento está assistindo esta videoaula. Amados, durante este período de pandemia, muitos setores foram afetados, acabaram tendo que ficar fechados, pessoas acabaram contraindo o vírus, acabaram ficando com Covid, enfim. E um dos setores afetados, foi exatamente o nosso distribuidor, aquela pessoa que nos traz a revista da EBD. Normalmente ele traz no último domingo do trimestre que está em estudo. Então a gente, para o primeiro domingo do trimestre seguinte, a gente tem em mãos a revista, para podermos assim fazer a nossa videoaula, enfim, ter a nossa aula presencial, mas acabou não chegando. E nós estudamos a primeira e a segunda lição. E para não ficar sem lição, para não ficar este domingo vago, nós resolvemos dar uma certa continuidade ao estudo do Evangelho de Mateus. Por isso estamos aqui nesta manhã, com a graça de Deus, gravando mais esta videoaula da nossa querida EBD. E como nós estudamos, conforme eu falei, do capítulo 1 até o capítulo 4, nós vamos estar hoje fazendo um estudo sobre o Sermão do Monte, que vai de Mateus no capítulo 5 até o capítulo 7. Um desafio que eu gostaria de deixar para você que está me assistindo é que você leia estes capítulos 5, 6 e 7, onde está contido exatamente o Sermão do Monte, ok? Nós pegamos para o nosso texto áureo desta videoaula os versículos 1 e 2 do capítulo 5, exatamente ali o começo. Vamos ler todos juntos? Está aí na nossa telinha. Mateus capítulo 5, os versos 1 e 2. Verso 5 diz: Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte e, tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos e ele se pôs a ensiná-los, dizendo, e é a partir daí que nós começamos a nossa exposição sobre o Sermão do Monte. Vejam esta frase que escreveu um teólogo canadense. Esse sermão não ensina o que se deve fazer a fim de entrar no reino de Deus, mas o que se espera que faça o crente que já está no reino de Deus. Esta frase foi escrita por esse teólogo canadense, Craig A. Evans. Ele é autor de alguns comentários, inclusive do comentário de Lucas, se você puder ler, muito bom. Ok, vamos então ter um momento de oração. Feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, Pai de amor, em nome de Jesus, aqui mais uma vez, na Tua presença, em comunhão e atentos ao estudo da Tua palavra. Por isso, Pai, peço que o Senhor me dê sabedoria e que o Senhor aplique os Teus ensinos, a Tua palavra em cada coração que está neste momento nos ouvindo. Dá-nos, Senhor, sabedoria dos altos céus. Ensina-nos, Senhor, a viver nesse mundo de uma forma diferente,
porque fazemos parte do teu reino. Obrigado por esse privilégio. Nós, Senhor Deus, te pedimos e agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ok, amados? Aqui, a explicação no Sermão do Monte, o Senhor Jesus dá uma explicação mais detalhada a respeito da exortação que tanto João Batista como o próprio Senhor Jesus diz sobre o arrependei-vos. O arrependimento, a mudança, no Sermão do Monte ele é detalhado. A mudança de direção, conforme nós vemos aqui no desenho. Começando ali do capítulo 5, as bem-aventuranças. O que significa a bem-aventurança? É uma condição interior. É algo assim, é uma alegria perfeita, que independe das circunstâncias. É aquela paz interior que todo ser humano busca. E quando Jesus diz que os bem-aventurados, ou seja, felizes, independe de tudo que acontece ao redor. E para ser feliz, nós precisamos ter algumas características. A primeira, nós vamos ver agora quais são. Ser humilde de espírito. Essas bem-aventuranças se encontram no capítulo 5, do verso 3 até o verso 12. Aqueles que são humildes de espírito. Humildade não significa pobreza. Humildade significa não ter ganâncias. Também, felizes e bem-aventurados são aqueles que choram. É interessante quando Jesus fala isso, porque tem muitas pessoas que dizem que homem não chora. E se a gente for ver lá no Evangelho de João, quando Jesus estava ali diante do sepulcro de Lázaro, Jesus, o maior homem que já pisou nesta terra, chorou. Também, ali em Lucas, no capítulo 19, quando Jesus, de lá do monte, ele avista Jerusalém. E ele sabia tudo o que iria acontecer. Também ali, Jesus chorou. O homem que é homem chora quando vê a situação dos outros. Também, Jesus diz que feliz é aquele que é manso. Manso não é aquela pessoa que se abaixa, que, enfim, não é dessa forma, mas é aquela pessoa que não reage com violência. Bem-aventurado também é aqueles que têm sede e fome de justiça, porque nós vivemos num mundo que não é de hoje. Hoje a gente vê esses escândalos que acontecem na nossa justiça, infelizmente. Oremos por essas pessoas, mas isso já acontece há muito tempo. Os misericordiosos. Ah, Senhor, derrama a tua misericórdia em nossas vidas e dá-nos um coração misericordioso, sabe, Pai? Muitas vezes nós temos atitudes rancorosas e a gente vai ver que isso não é bom, porque também bem-aventurado é aquele que tem um coração limpo, aquele coração reto, limpo, que não tem atitudes pecaminosas, os limpos de coração, os pacificadores, aqueles que quando vê, eu vejo o exemplo dos pacificadores, aquelas pessoas que são daquele grupo do deixa disso, vamos parar, porque infelizmente as pessoas acabam
muitas vezes participando e motivando brigas. Quem aqui já não viu aquela turminha do briga, 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 briga? Sempre que começa, não faça parte deste grupo. Seja feliz sendo um pacificador. E agora, as duas últimas bem-aventuranças que fala a respeito dos perseguidos. Ah, meus amados, toda vez que você fala que é um crente, muita gente começa a virar a cara para você. Muita gente começa a te olhar com o canto do olho. E a gente acaba sendo, às vezes, perseguido numa empresa, numa vizinhança, tá vendo? Sempre assim. E também injuriados. E aí, Jesus, ele fala lá no verso 12, regozije, fique alegre, exalte, exulte o nome do Senhor, porque todas as vezes que você for perseguido ou injuriado por causa do nome do Senhor Jesus, porque você é um cristão, Jesus disse que maior será o seu galardão. Também é feliz, é bem-aventurado todo aquele que é chamado à consagração. Ser santo não significa que a gente vai ficar com os nossos braços cruzados, olhando para o pecador, não. Jesus disse, e muito menos estar participando das coisas deste mundo. Ser santo, ser consagrado, é fazer diferença nesse mundo. Veja lá com o que Jesus nos compara, com o sal e com a luz. E ele fala, o sal quando não salga é jogado fora. E a luz, ela não deve ser colocada escondida. Nós precisamos fazer a diferença neste mundo. Continuando com o Sermão do Monte, então vem a lei e a justiça. Continuando ali no capítulo 5, que vai do verso 17 até o último verso desse capítulo. Vejam só, o caminho para a justiça. Meus amados, conforme nós vemos lá no verso 17, é possível burlar a lei de Deus. Por isso que Jesus fala, eu não vim revogar a lei, não. Muitos dos nossos homens que devem fazer justiça acabam burlando a lei. Consegue ali um caminhozinho, um jumper, enfim, alguma coisa para burlar a lei. É o que nós temos visto hoje nesse mundo. Mas Jesus disse que é possível cumprir a lei. No próprio verso 17 ele diz, eu vim cumprir toda a lei e a justiça. E além de cumprir, Jesus ensinou e diz para nós que é possível ensinar a lei conforme ela está, sem alterar, sem buscar interesses próprios, sem hipocrisia. Lá no verso 20 do capítulo 5, Jesus diz que a nossa justiça deve exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, que distorciam a lei, que criavam heresias para benefício próprio. E aí nós chegamos no nosso cotidiano. É interessante, meus amados, que Jesus faz aqui, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, a interpretação conforme Deus quer a respeito de 7 importantes leis do Antigo Testamento. A primeira é sobre o homicídio. Não matarás. Mas tem muitas pessoas que acabam matando, entre aspas, por causa da cólera, a raiva, o ódio. Isso deve ser retirado do coração do homem. Ali, Jesus ensina
sobre essa parte lá que nós não devemos odiar ninguém. Aliás, eu faço até um pequeno parênteses. Todo crente deve odiar apenas o pecado. Muita gente, infelizmente, acaba odiando o pecador. Não faça isso. Você está sendo um homicida. E vai mais longe. Jesus diz que não é para chamar a pessoa de tolo. A palavra raca, que algumas versões da Bíblia têm, é aquela pessoa que tem a mente vazia. Vou usar um termo popular, o débil mental. Não chame ninguém com esse nome. A segunda lei é a lei da reconciliação. Ah, meus amados, tem gente que procura fazer essa reconciliação no momento ali da ceia. E Jesus diz que não, que é em todo momento. Ele fala que quando vai apresentar a sua oferta no altar, mas se você está brigado com alguém, seja você que tenha cometido o erro, ou a pessoa que cometeu o erro com você, vá até ele e se reconcilie. Também a lei do adultério. Oh, como o ser humano é duro. E aí, a pessoa que põe no coração, olha só, queridos, preste bem atenção nisso. Todo homem que atenta para uma mulher, fica olhando para aquela mulher e desejando, e sonhando, e viajando, já cometeu adultério. Mesmo sem nem chegar perto daquela mulher. O adultério, o homicídio começam no coração. Cuidado com o seu coração. Depois, Jesus também interpreta a lei do divórcio. Casou, o que Deus uniu, não separe o homem. Você encontrou a metade da sua laranja? Ah, mas não é bem assim que eu pensei, tanto homem como mulher. Sabem, queridos, entra aí a lei do amor. Jesus diz que Deus aceita ou permite o divórcio por causa da dureza do coração. Notaram que toda a interpretação dessas leis normalmente é por causa da dureza de coração, coraçãozinho de pedra, não é? Também vem sobre os votos. Olha o que Jesus falou: não jure nem pelo céu, eu juro por Deus, eu juro pela minha mãe, eu juro pelos meus filhos. Não, você deve ser uma pessoa que tem credibilidade. Sabe como as pessoas vão acreditar em você? Se você seguir o sim, sim, não, não. Toda vez que alguém pega você em uma mentirinha, a sua confiança já caiu. Nós temos que ter credibilidade e falar: eu vou cumprir. Eu não vou cumprir. Infelizmente, não é isso que tem acontecido. E a última lei é a respeito da lei do amor. Amai aos vossos amigos, amai aos vossos familiares. Jesus falou que isso todo mundo faz. Agora, o cristão, o seguidor dele, deve seguir a lei do amor quando ama os inimigos. Amar os inimigos é a parte mais difícil. Queridos, vejam o exemplo de amor que o Senhor Jesus, lá na frente em outra lição, nós vamos ver. Ele ali na cruz, curou, alimentou, libertou, e lá em cima as pessoas ali embaixo, desafiando-o. Desce daí! Curou a tantos, porque não liberta a si mesmo? O que é que Jesus disse? Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Que amor, meus amados. Bem, a gente precisa correr um pouco, senão a nossa aula é longa. Aí chega no capítulo 6.
quando vem a verdadeira adoração. E a verdadeira adoração, ela começa com algumas atitudes que Jesus nos ensina aqui na Bíblia. Fala a respeito do dar esmola. É algo da caridade, é algo do coração, ajudar ao próximo que tem menos. Só que tem gente que quando faz, sai fazendo maior alarde, colocando passa até no jornal aí televisivo, coloca no boletim da igreja. Para. Atitudes como dar esmola deve ser em secreto. Também sobre a oração. Ali Jesus ensina que, olha, não vale a oração com vãs repetições, não vale a oração que a pessoa dá o exemplo, né? Se acha, Senhor, eu estou aqui porque eu sou teu filho, eu sei que o Senhor me ama, então não é esse tipo de oração. Seja feita a tua vontade. Essa é a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome através da minha vida. E seja feita a tua vontade. E também do jejum. Quando a gente fala em jejum, o batista, a maioria, não são todos, mas a maioria não é muito chegado a esta prática do jejum. Mas eu gostaria de desafiar você. Quando você quiser que Deus mova uma montanha, faça jejum. Mas não precisa mandar espalhar pela igreja. Então vejam só, 3 atitudes que a gente deve tomar com humildade. E também a adoração, quando ela é dirigida a Deus, que a gente vê ali no capítulo 6, dos versos 19 até o 34. Você sabia que tem gente que dá mais valor às riquezas, a bens materiais do que a Deus? Ah, meus amados, e isto me faz lembrar as atitudes que tomavam aqueles faraós, que construíam aquelas pirâmides enormes e lá eles guardavam toda a sua riqueza, porque acreditavam que se voltassem à vida, eles não seriam pobres. Pobres não sabem de nada. Então, cuidado com o seu apego às coisas, casa, carro e até objetos pessoais. Nós devemos adorar a Deus acima de todas as coisas. Também não devemos ficar ansiosos pelo dia de amanhã. Jesus nos ensina a respeito dessa solicitude. O amanhã pertence a Deus. E ele nos dá exemplo dos passarinhos que não guardam, que não ceifam, dos lírios que se vestem com mais formosura do que o próprio Salomão. Não, na sua adoração a Deus, procure colocar o Senhor em primeiro lugar. Chegamos então ao capítulo 7, que fala a respeito do juízo, o juízo que é puro e imparcial. E o primeiro juízo que todos nós devemos fazer é o juízo sobre nós mesmos. Como assim, pastor? Julgar a nós mesmos? Por que devemos estar julgando a nós mesmos? Para ter um coração limpo. O apóstolo Paulo não ensina isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, quando ele fala sobre a ceia, examine-se a si mesmo. É isso que nós devemos fazer. Senhor, eu estou errado aqui. Senhor, eu estou errado ali. Então, comece o juízo sobre si mesmo. Sabem por quê? Porque as pessoas ao nosso redor nos julgam. Quem já não ouviu aquela frase, quer seja para outro, quer seja para você mesmo? Olha aquela pessoa que ele está fazendo e ele diz que é crente.
Já ouviu isso? Estão te julgando. Por isso que nós devemos julgar a nós mesmos e assim, sendo julgados e julgando a nós mesmos, quando nós estamos limpos e preparados para ajudar outro. É aí que entra aquele verso que o Senhor Jesus, quando a gente tira a trave que está no nosso olho, aí nós podemos tirar o cisco do olho de outra pessoa. Depois também, aí a gente vai julgar aos outros. Dos versos 7 até o 20, nós temos discernimento. Jesus, ele nos ensina que nós podemos ver o pecado nas pessoas. E aí, não julgar, mas ajudar. Nós temos os recursos, Senhor. É interessante que no meio deste estudo sobre o juízo temerário, Jesus coloca o seguinte ensino: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Vejam só, queridos, na sua oração, peça discernimento ao Senhor. Peça sabedoria para julgar. Aqui a gente lembra daquela parte de Salomão que ele vai e pede sabedoria. Então nós temos esse recurso. Senhor, me dá sabedoria. Aí chegam aquelas duas mulheres e Salomão usa a sabedoria ali e resolveu com toda a sabedoria do céu, com justiça. Nós temos este recurso. Abrindo aqui um pequeno parênteses, tem muitas pessoas que aqui Jesus ensina nessa parte qual é o pai que quando um filho lhe pede peixe dá uma pedra. Perdão, quando o filho pede pão dá uma pedra, quando o filho pede peixe dá uma cobra. Aí Jesus fala, se vocês que são falhos, que são humanos e que muitas vezes são maus, conseguem dar boas dádivas aos vossos filhos, quem dirá o Pai do céu? Sabe por que eu estou falando isso, amados? Porque eu vejo muito cristão, muito crente, muito filho de Deus que diz, eu não peço fé para Deus, porque quando eu peço fé, vem provação e tentação. Para, em nome de Jesus, tira isso do seu coração, porque Deus é bom o tempo todo. Deus jamais vai te dar algo ruim. As coisas ruins vêm pelo mundo, pelo nosso inimigo. Quando você pede mais fé a Deus, Deus vai te dar mais fé. Porque Jesus não ensinou? O filho pede pão, vai dar pedra. Quem faz isso? Nem o homem faz. Quanto mais Deus. Se você pede fé, Deus não lhe dá aprovação, ele lhe dá fé. Fechando aqui parênteses. Nós, queridos, temos um princípio norteador para julgar os outros. É a regra áurea. Não faça para os outros o que você não quer que os outros façam com você. Está lá no verso 12. E nós também temos a respeito o ensino da dualidade, ou seja, temos que ter a escolha certa sempre. Nós temos a opção, o bem e o mal. O mau caminho ou o bom caminho. Foi isso que Jesus ensinou, dizendo sobre a porta estreita, a porta larga, sobre o caminho estreito que é subida e o caminho vasto, largo, que leva à perdição. E aí chegamos nos versos 21, capítulo 7, os versos 21 até o 29. Meus amados, essa talvez seja a parte mais difícil. Sabe por quê? Porque nós precisamos estar preparados para o dia que vamos comparecer diante de Deus. Vejam lá o que Jesus ensinou. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Sabem por quê, amados? Jesus falou, nunca tive intimidade com vocês.
Vocês curaram, vocês usaram o meu nome, porém eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Senhor, é muito pesada, querido, é muito pesado, mas nós temos que estar preparados. Não basta falar que sou crente, não basta pregar. Tem, infelizmente, pastor, que lá no púlpito é um, mas fora do púlpito é outro. Tem muita gente que quando entra numa igreja, eu conheço, já vieram falar isso para mim. Eu não vou na igreja daquela pessoa, mas nem na porta, nem na calçada eu passo. Porque chega lá, ele é pastor. E aqui na rua ele é o próprio representante do demo. Misericórdia. Misericórdia. Eu oro por essas pessoas. Não basta achar que é salvo. Tem que fazer obras. Obra da salvação tem que ter atitudes de salvação muito mais do que obras. Também não basta ouvir, porque muitas coisas, muito sermão. Olha, queridos, vamos lá no Velho Testamento, como aqueles profetas falavam, é preciso mudar, cuidado, nós estamos caminhando para o abismo. Eles eram ouvidos? Não. O ser humano, muitos continuam dessa forma. É preciso mudar. Aí, sempre em nossas vidas, sempre, querido, nós teremos a dualidade, o bem e o mal. Eu posso fazer o bem? Posso, faça. Eu tenho os dois caminhos. Eu decido para onde eu quero ir. Eu decido. Deus me mostra o caminho do bem. Mas muitas pessoas preferem pelo caminho do mal. Jesus diz que existem dois tipos de árvore. Fruto é aquilo que a gente faz. Fruto é aquilo que a gente fala. Fruto é aquilo que a gente vê. Tudo aquilo que sai de nós. Não foi o que Jesus ensinou, a gente vai ver mais para frente. O que contamina é o que sai, é o fruto. Que fruto nós podemos e precisamos dar. E também, no final ali do sermão, Jesus fala, né? Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, ouve e pratica, está edificando a sua casa, a sua vida. Sobre a rocha firme pode vir a tempestade que for, que não abala. Mas aquele que ouve, que entra por um ouvido e sai pelo outro, está edificando a sua casa, a sua vida na areia. Qualquer ventinho, qualquer chuva, qualquer garoa derruba. Nós temos que ter cuidado, temos que ser sábios, temos que ser prudentes. Concluindo, ao final deste discurso maravilhoso, que eu até desafio você novamente a ler, no capítulo 7, nos versos 28 e 29, as pessoas, a multidão ali ouvindo Jesus. Aí nos diz Mateus, ao concluir Jesus este discurso, as multidões se maravilharam da sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade, e não como faziam aqueles outros que ficavam por aí dizendo que ensinavam, mas que na verdade não ensinavam nada. Façam o que eu mando, mas não façam o que eu faço. Misericórdia, Senhor. Sejamos cristãos, ou seja, seguidores, discípulos de Jesus. Não estou julgando ninguém, mas julgue-se a si mesmo. Amados, nós vamos continuar durante este trimestre
estudando o Evangelho de Mateus. Talvez já no próximo domingo nós tenhamos a nossa revistinha em nossas mãos. Mais um desafio que eu gostaria de deixar para você para esta semana. Leia os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E até o próximo domingo, se assim Deus nos permitir. Que Deus nos abençoe.